Se no primeiro livro o pobre do Jacó dá de cara com o filho e diz que tu és uma víbora, tu és uma serpente. Você pensa que ele queria dizer isso? Mas ele não podia mentir. Naquele momento não podia mentir, não. Que não ia demorar muito, o senhor o chamava. Desde ali Dan foi. E se você não sabe, é bom ficar sabendo. Existe um país na Escandinávia. Eles possivelmente, bom, eles não estão. Só se eles entendem português. Chama-se Dinamarca. O nome da Dinamarca na língua inglesa, não dinamarquesa, é Dan, D-A-N, L-A-N-D, Danland, terra de Dan. E quando eu estava com o Senhor, ele disse, vou te levar, amigo. E quando ele diz, a velocidade de Jesus é mais rápida que o pensamento. Você já pensou que os cientistas costumam dizer que o pensamento é a coisa mais rápida? Mas Jesus é mais rápido ainda. Ele me trouxe de onde eu estava com ele, diretamente. Ele disse, isso aqui é Dinamarca. Vou te mostrar a cidade. Nessa cidade. Levantar-se-á o número 6. Você já viu muitas vezes, ou já leu muitas vezes, a respeito o número da besta. O número da besta. O número da besta é? Por que 6? 6. 6. São 3 homens. 3 grandes líderes que nesse momento que eu estou falando aqui, talvez esteja me ouvindo. Não demora muito, eles vão aparecer nos televisores. Porque a igreja está por um triz. O primeiro 6 deverá ser alguém da linha dos israelitas. Diga ao teu irmão, pastor não está falando mal dos israelitas. Senhor, abençoa os israelitas. Abre a cabeça deles para entenderem que tu és mesmo Messias. Mas como eles não aceitaram, que bom, sobrou para nós. Amém? Então o Senhor mostrou, ele nasceu nessa cidade. Eu devo ter contado, muito bem contado em casa, depois quando voltei. E um dia, estava pregando na Suécia, Noruega, Finlândia, estava vindo para casa, tinha que ir para Copenhague, e alguém na Suécia me aconselhou, pastor, por que não vai num navio assim, para o norte, e aí depois pega um ônibus lá, um alto, e é um turismo assim, vai parando aqui, parando ali e tal. Não tinha mais nada para fazer, estava voltando para casa. E a minha esposa lá do lado. E 99% das pessoas naquele ônibus eram argentinos, espanhóis. Só eu e minha esposa que éramos brasileiros. Aí a senhora que estava guiando, era guia turística, veio muito alegre nos abraçar. Ela disse, o meu nome é Mariazinha. Eu sou portuguesa, casada com um dinamarquês. Muito bem. De repente, íamos nos aproximar de uma cidade. E essa dona Mariazinha disse, eu sei que todos gostam de fotografar, filmar. E a minha senhora, estamos quietinhos aqui. Eu vou pedir uma coisa. Na próxima cidade, eles não gostam. O ônibus
vai atravessar lentamente a cidade, aquelas janelas enormes, um vidro único, vocês podem fotografar assim. Agora, se quiserem vir, turista fica 12 quilômetros fora da cidade. Não pode ficar em nenhum motelzinho aqui da cidade. Assim, uma cidade limpinha, as ruas assim estreitinhas, só dava para um veículo para lá, não dava para vir no outro lado. E passamos assim. E minha esposa do lado, eu acho que eu devo ter contado direitinho o que Jesus tinha mostrado, ela disse: "Ô João, isso aí não é..." Shhh. Ela captou assim. Shhh. E a dona Maria, que estava na frente: "O quê? Isso não é um assunto particular." E fomos lá para o hotel. Ela disse: "João, é ali." "Uhum, é ali que nasceu o bicho." Ele já deve estar preparadinho aí para não demorar muito a aparecer, não? Irmãos, fomos convidados para retornar na cidade assim de táxi. Não, obrigado. Mas não, obrigado. Mas às 7 horas, todos levantados, vamos continuar até a capital. Eu ia pegar naquela época um avião da Varig de volta. Minha esposa disse: "Vamos." "Eu não vou." "Queres?" "Não, então tá bom. Então vou deitar cedo para levantar cedo." Acho que ainda não contei isso para os irmãos, mas está dentro desse capítulo 7. E, irmãos, era mais ou menos umas 8 horas, eu já estava deitado para levantar cedo. E não conseguia dormir. Minha esposa deitou do lado e desligou. Estávamos no 6º andar. Era uma estrada muito bem iluminada lá embaixo. Eu não quero isso para vocês, viu? O que foi que eu disse? Mas se acontecer, crente que é crente não tem medo do bicho. Ele é que tem que ter medo da gente. Ok? Você pode enfrentar ele assim, de cabeça erguida. Porque você é príncipe. Aperta a mão do teu irmão. Ou princesa, se é uma senhora do lado. Porque nós somos irmãos de Jesus. Paulo disse que somos co-herdeiros de tudo que Jesus tem direito. Meus irmãos, foi lá pelas umas 11 horas da noite, eu não dormi, estou quieto aí. Que coisa. Bom, quando eu não estou dormindo, aconselho, você vai orando. Tem tanta coisa para orar. E aí foi orando. Nível espiritual alto. Repentinamente, vinha luz assim da rua. Muito iluminado lá na frente do hotel. As cortinas estavam abertas. Não tinha edifício nenhum do outro lado. Ficou aquele escuro. Ué, mas dá para ver que tinha luz na rua. Ai, 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 ai. Era o espírito do anticristo. Quer crer, crê. Se não quer, eu continuo dizendo o que aconteceu. Ele apareceu para mim, patife, usando um corpo como se fosse um chimpanzé daqueles grandes, parente de gorila. Rosnou e veio em direção, ai, 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 me segurou, estava tentando me sufocar. Eu clamava pelo sangue de Jesus, eu orava, fazia de tudo, e não havia jeito. Preste bem atenção, hein? Preste bem atenção. Foi uma luta aí de umas 2 ou 3 horas, quando repentinamente no canto do quarto apareceu Jesus em pessoa. O bicho tremeu e me largou.
Aí Jesus disse assim para mim: amigo, os teus colegas dizem que quando a igreja sair, os que ficarem vão pregar. Como muitas vezes tu ensinaste. Quando eu levar a minha noiva, eu levo o Espírito Santo. E ele pode ser o melhor pregador, não ganha ninguém para mim. Quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo. Diga para o teu irmão, não seja bobo. Tua pregação pode ser bonita, mas se o Espírito Santo não convencer o pecador, o indivíduo continua pecador sempre. É o doutor Espírito Santo que convence o pecador do pecado. E diga para o teu irmão, hein? A Bíblia diz, não faça nada fora da palavra. A Bíblia diz que o Espírito, quando Jesus disse, eu vou rogar o Pai, e Ele vos mandará o Consolador, que vai dar assim novidades, novas unções. Não! Ele vos fará lembrar de tudo, o que, irmãos? Que eu, Jesus, ensinei. É bíblico, não mude nada. O trabalho do Espírito Santo é convencer o pecador do seu pecado e nos dar uma tremenda colher de chá quando você está pregando, ele está batendo na cabeça. E depois quando você chama, as pessoas vêm à frente. Não foi você não, foi o Espírito Santo. Enquanto o Jesus estava me dizendo isso, eu estou dizendo o que ele me disse. Eu até fiquei com pena do macacão. Viu? Tremia assim no canto. Disse, só a minha presença, olha como ele fica. Agora, eu te dou a força de Sansão. Jesus não está brincando, não. Eu nem esperei segunda vez. Avancei contra aquele imundice e agarrei ele. Agora era a minha vez de apertar ele. Apertei mesmo. Quer crer? Crê. Se não quer crer, não crê, vou pedir para Jesus deixar ter uma oportunidade dessa para você, hein? Segurei o bicho com uma mão. Lógico, o Senhor me deu força. E com a outra, abri a janela. E joguei ele lá para a rua como se fosse um saco de lixo. E olhei assim, aquela imundície caiu lá. A impressão que eu tinha que aquele negócio todo era de vidro. Eu vi aquela coisa depois saindo correndo. Eu estava banhado de suor. E o Senhor disse, vais querer ficar para pregar depois que eu tirar a noiva? E Jesus está te convidando, quando a noiva subir, tu quer ficar para pregar? Só se seja taxinha no sapato. Você chama o sapateiro, vai taxinha, tic, tic, hein? Taxinha, preguinho.